Um livro escrito há 2000 anos, que previu exatamente onde o Messias nasceria, que listou seus ancestrais reais, que descreveu sua morte com detalhes verificáveis. Esse livro existe, chama-se Mateus. E ele não é apenas um evangelho, é um processo judicial provando, linha por linha, que Jesus de Nazaré é o Rei prometido. Se você quer entender por que bilhões acreditam nele, este vídeo vai mudar tudo. Fique até o final e descubra por que isso pode mudar sua vida agora. Bem-vindo ao Evangelho de Mateus, o 40º livro da Bíblia e a porta de entrada para o Novo Testamento. Aqui, Jesus é apresentado não como um simples profeta, mas como o Rei perfeito, o Messias prometido aos judeus. Fato histórico. Escrito por volta de 60 a 70 depois de Cristo, logo após a destruição do Templo de Jerusalém por Roma, um evento que Mateus profetiza. Arqueologicamente, fragmentos de manuscritos, como o Papiro 104, do século II, confirmam a autenticidade do texto, ecoando profecias do Antigo Testamento encontradas nos rolos do Mar Morto. Mateus, também chamado de Levi, era um cobrador de impostos, um traidor aos olhos dos judeus. Trabalhava para Roma, lucrava com a opressão do próprio povo. Até que um dia Jesus passou pela sua mesa e disse apenas: "Segue-me". E Mateus largou tudo: dinheiro, status, segurança, para se tornar discípulo e depois apóstolo. E mais tarde, autor do primeiro livro do Novo Testamento. Imagine, em Cafarnaum, uma cidade portuária movimentada, Mateus deixa sua mesa de impostos para se tornar discípulo. Isso não é ficção, é uma transformação radical, comprovada por referências em outros evangelhos. Mateus escreveu para judeus, para aqueles que esperavam um Messias político, um guerreiro que libertaria Israel de Roma. Mas Jesus veio como servo, como cordeiro, e Mateus precisava provar, ele ainda era o rei. Por isso, seu evangelho é uma ponte perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. São 28 capítulos, cheios de evidências, mais de 60 citações diretas do Antigo Testamento. Cada milagre, cada palavra, cada gesto, tudo apontava para uma coisa: Jesus cumpriu o que foi prometido. Ao longo dos 28 capítulos, Mateus destaca os discursos de Jesus, como o icônico Sermão da Montanha, um manifesto do reino, com as bem-aventuranças que desafiam o status quo romano. Milagres como a cura de um leproso, Mateus 8, de 1 a 4, ecoam profecias de Isaías 35, de 6 a 6, comprovadas por artefatos judaicos da época que invocavam curas divinas. Em Cafarnaum, arqueólogos encontraram em 1968 os restos de um homem crucificado, Yohanan ben Hagol. Seus ossos confirmaram o método romano de crucificação descrito em Mateus. Em Cafarnaum, escavações revelaram a casa onde Pedro morava e onde Jesus curou muitos. No Monte das Bem-aventuranças, geólogos confirmam que o terreno forma um anfiteatro natural, perfeito para multidões ouvirem o Sermão da Montanha. Mateus não inventou histórias, ele registrou fatos, e a história confirma. Mateus organiza seu evangelho em 5 grandes discursos, ecoando os 5 livros da lei de Moisés. É intencional. Jesus não veio abolir a lei, veio cumpri-la. Ele é o novo Moisés, o novo Davi, o novo templo. Mateus mostra isso em cada capítulo. Nas curas, ele tem autoridade sobre a doença, nos milagres, sobre a natureza, nas parábolas, sobre os corações, na cruz, sobre a morte, na ressurreição, sobre o tempo. Jesus envia os 12 apóstolos com autoridade para pregar e curar, espalhando o evangelho além das fronteiras judaicas. Fato nerd: isso reflete o contexto de uma Judéia oprimida por Roma, onde messias falsos surgiam. Mas Jesus prova ser o verdadeiro ao cumprir mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Mateus narra os últimos dias,
A profecia da destruição de Jerusalém, Mateus 24, cumprida em 70 d.C. pelos romanos, como atestado por historiadores como Flávio Joséfo. Jesus lamenta os líderes judeus que o rejeitam, mas profetiza sua segunda vinda. Sua morte na cruz e ressurreição, o clímax, confirmam o reino eterno. A arqueologia apoia. A pedra de Pilatos, descoberta em Cesareia, prova que a existência do governador romano envolvido na crucificação. No capítulo 28, Jesus não diz, voltem às sinagogas. Ele diz, ide por todo o mundo. Mateus termina com a grande comissão, porque o reino não é só para Israel, é para todas as nações. E você faz parte disso. Mateus nos convida a ver Jesus como o Messias que firma seu reino na terra, um chamado para voltarmos nossas vidas a Ele. Se este vídeo está abrindo seus olhos para a profundidade de Mateus, imagine o que uma Bíblia de estudo pode fazer por você. Com notas arqueológicas, mapas coloridos, explicações de profecias e contexto histórico, ela transforma a leitura de um livro antigo numa experiência viva. Eu deixei o link na descrição. Letra grande, capa durável, preço justo. Ter sua própria Bíblia não é luxo, é ferramenta essencial para quem quer entender a fundo a palavra de Deus. Clique agora, você não vai se arrepender. Se esse documentário te surpreendeu, curta esse vídeo. Seu like ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas famintas por verdade. Inscreva-se no canal, estamos lendo o Novo Testamento completo, capítulo por capítulo, com essa mesma profundidade. Compartilhe com alguém que precisa ver que a fé cristã não é mito, é história. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E lembre-se, Mateus não escreveu um conto, escreveu um convite para reconhecer o rei e segui-lo. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Que o seu tesouro seja aquele que cumpriu todas as promessas. Até o próximo capítulo. Fique com Deus.